Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos em o nome do Senhor Jesus a mais uma live, a segunda parte da live de quarta-feira. E eu creio que Deus ele vai falar ao nosso coração nessa noite, vai fortalecer a nossa fé. Porque a nossa esperança, ela está no nosso Deus. A nossa esperança, ela está no nosso Senhor, né? E o que espera no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, têm a sua força renovada com a palavra de Deus. E é o que Ele vai fazer conosco nessa noite. Renovar a nossa força através da sua palavra. Vai levantar aquele que está caído, desanimado. Se de repente você chegou aqui desanimada, desanimado, porque você recebeu uma má notícia, porque não aconteceu talvez algo que você esperava na tua vida, confia no Senhor. Continua esperando nele, que no momento certo Ele vai agir. O nosso Deus, Ele sabe o tempo certo de agir. O que cabe a nós é colocar nas mãos dEle, é orar, confiar e descansar. Muitas vezes nós até oramos. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu estou orando, mas ela não está confiando. Ela não está descansando, porque quando nós confiamos em Deus, nós descansamos. Ainda que a resposta não saia do jeito que nós queremos, nós descansamos porque nós sabemos que Deus está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, eu amo a Deus, então espera nele, espera no Senhor e Ele vai renovar as tuas forças em o nome do Senhor Jesus. Confia nele. Se você está orando, o teu milagre não aconteceu ainda, continue orando, não desanime. Porque só aquele que desanima, só aquele que para à beira do caminho, que não consegue ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Então não pare, continue confiando em Deus, continue confiando que Ele já ouviu a tua oração, Ele já atendeu ao teu clamor e que a resposta vai vir. Começa a declarar, Senhor, eu sei que o Senhor já ouviu a minha oração não está ficando só aqui entre as paredes da minha casa, a parede do meu quarto de oração. Não, Senhor, eu creio que as minhas orações estão chegando aos teus ouvidos. Eu creio que o meu clamor está chegando até a ti, Senhor. Eu creio e a minha esperança não está em um Deus feito pela mão do homem. A minha esperança não está em um Deus feito de barro, de pedra, de ouro ou de prata. A minha esperança, fala para ele, a minha esperança está no meu Deus, aquele que criou os céus e a terra. E é esse Deus que renova as minhas forças. É esse Deus que é poderoso, é esse Deus que me prometeu que nele eu seria mais do que vencedor, mais do que vencedora. Esse Deus é poderoso para cumprir as suas promessas em minha vida. Então eu creio, Senhor, que o Senhor já ouviu as minhas orações. O Senhor já atendeu ao meu clamor. E a minha resposta, o meu milagre está a caminho em o nome do Senhor Jesus. Permaneça firme, meu irmão, minha irmã. Não desanime, não. Fala para Deus, Deus, é a tua palavra que diz. Aqui em Isaías 40, versículo 31, o que a palavra de Deus diz? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Fala para Deus, Deus, é a tua palavra que diz que o Senhor vai renovar as minhas forças. Renova minha força, Senhor, nessa noite. Eu estou me sentindo desanimada, eu estou me sentindo triste. Fala para Deus, Deus, não me deixa parar à beira do caminho, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para prosseguir e chegar à minha promessa e desfrutar das promessas que o Senhor tem para a minha vida, em o nome do Senhor Jesus. E pode ter certeza que Ele vai renovar as tuas forças através dessa live, através da palavra de Deus. Ele vai falar ao teu coração, Ele vai te levantar, Ele vai trazer o ânimo, Ele vai te renovar a tua fé, porque é só através da fé que você vai vencer esse problema que está diante de você, em o nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos aí onde você está e vamos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, porque nós cremos em Ti. Oh, Pai, se nós não crêssemos que o Senhor é poderoso para operar o milagre em nossa vida, Senhor, não estaríamos aqui orando, não estaríamos aqui esperando pela palavra
palavra que vai ser ministrada nessa noite, Pai, mas nós esperamos em Ti. Pai, há pessoas aqui que estão esperando, estão crendo que o Senhor vai falar com elas, estão crendo que o Senhor vai mover céus e terras, estão crendo, Senhor, que o Senhor vai manifestar o Teu poder na vida delas nessa noite. Oh Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que os Teus sinais seguiriam aqueles que crerem, e essa pessoa crê, e por isso ela se aproxima de Ti, Senhor, com o coração aberto. Oh Pai, então vem com o Teu poder e a Tua unção nessa noite. Oh, vem derramada a Tua unção, vem derramada a Tua presença. Vem fortalecer, Espírito Santo, a fé dessa mulher, vem fortalecer a fé deste homem. Pai, essa pessoa que tem Te servido, essa pessoa que tem feito o que é bom e agradável aos Teus olhos, essa pessoa que tem caminhado contigo, mas está enfrentando uma batalha. Senhor, eu não sei qual é essa batalha, mas Tu sabes, Espírito Santo, porque Tu está perto dela. Oh Senhor, então dá força que ela precisa, dá força que ela necessita para prosseguir, dá força que esse meu irmão precisa, essa minha irmã precisa, para prosseguir a caminhada e viver as Tuas promessas sobre a vida dela, sobre a vida dele. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nessa noite. Venha falar ao nosso coração. Isso, meu irmão, aí onde você está, minha irmã, vai falando com Deus, abre o teu coração. Como eu já falei, se você chegou aqui, se você entrou aqui com o coração triste, com o coração rasgado de dor, com o coração destruído por uma desilusão, com o coração destruído por uma má notícia, fala para Deus: Deus, venha me fortalecer, porque a minha esperança está em Ti. E a Tua palavra garante, Senhor, aqui em Isaías 40, que o que esperam em Ti, os que esperam no Senhor, teriam suas forças renovadas. Senhor, renova a minha força, Pai. Renova a minha força para que eu não venha desistir. Renova a minha força para que eu não venha parar à beira do caminho. Renova a minha força, Pai, para que eu possa glorificar o Teu santo nome em minha vida. Fala para Ele, Senhor. Isso, minha irmã, meu irmão, se aproxima dEle. Se aproxima dEle, se aproxima dEle, isso com um coração sincero, porque é isso que Ele espera de mim e de você. Ele não espera de nós um coração perfeito. Ele não espera de mim e de você pessoas perfeitas, não. Ele sabe que nós não vamos conseguir, mas Ele espera de mim e de você um coração contrito, um coração disposto em obedecê-lo, um coração disposto em ouvi-lo e colocar a Sua palavra em prática. Fala com Ele, fala com Ele, fala com Ele, isso, e vai abrindo o teu coração nesse momento. Fala para Ele: Senhor, renova a minha fé, renova as minhas forças nessa noite. Isso, com sinceridade de coração. Se achega a Ele. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele vai enxugar as tuas lágrimas, meu irmão. Ele vai abrir portas aonde não há portas. Oh, porque Ele não resiste. Deus não resiste a um coração contrito, a um coração submisso a Ele. Ele não resiste. Ele é Deus poderoso e Ele ama aqueles que o amam. Se achega a Ele e fala para Ele: vem, Senhor, aleluia. Só a fé nos leva a ver a solução, Senhor. Aleluia. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra é um impossível, só quem crer no Deus fiel saberá, não é em vão a espera do milagre. Se por um acaso eu me cansar, ainda haverá forças pra clamar, paciência pra esperar, pois no tempo certo eu sei que
que Deus vai me alcançar e asas de águia me trará. E voarei mais alto que a diversidade e cantarei, valeu a pena esperar. É o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Voarei mais alto e a diversidade pena esperar. Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Oh, meu irmão, esse Deus poderoso, Ele está vendo as tuas orações, Ele está ouvindo as tuas orações, e é a tua fé. É a tua fé que vai fazer você vencer essas lutas. É a tua fé que vai mover os céus. É a tua fé que vai atrair o olhar de Deus para a tua vida. É a tua fé, meu irmão. É através da tua fé que você vai experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai falando com Ele, vai falando com Deus, vai abrindo o teu coração. Fala para Ele: eu creio, Senhor, eu creio, Pai. Renova a minha fé nessa noite. Fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu preciso, Pai, caminhar. Eu preciso prosseguir. Eu não vou desanimar, Pai. Eu vou te honrar. Eu vou glorificar o teu santo nome, Pai, na minha vida. Através dessa vitória, o teu nome será glorificado na minha vida. Através dessa vitória, Pai, eu vou vencer, Pai, porque não há gigante maior do que o meu Deus. Não há gigante maior, não há problema maior do que o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo vai me capacitar. O Deus que eu sirvo vai me dar as armas certas para lutar, para batalhar e vencer. O Deus que eu sirvo vai me fazer mais do que vencedor. Isso, vai falando com Deus, vai falando com o Pai, vai falando com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã, vai falando com Ele, vai abrindo o teu coração. Vai abrindo o teu coração nesse momento, porque só a tua fé, só através da tua fé, você vai conseguir ver a solução para os teus problemas, para essa luta. Essa luta é passageira, minha irmã. Essa luta é passageira, meu irmão. Vai passar e você vai glorificar. E um dia você vai testemunhar o que o Senhor fez na tua vida. E através do teu testemunho, você vai ganhar almas para o reino dos céus. Você vai ganhar almas para o Senhor através do teu testemunho. Então não desista, não desanima. Oh, meu irmão, minha irmã, não desista, permaneça firme. Fala para Ele: Senhor, fortaleça a minha fé nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra é o impossível, só quem crer no Deus fiel saberá, não é em vão a espera do milagre. Se por um acaso eu me cansar, ainda haverá forças pra clamar, paciência pra esperar, pois no tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar e asas de águia me trará. E voarei mais alto e a diversidade
me abençoa. Oh, meu irmão, minha irmã, confia nele, confia nele, confia nele. Confia nesse Deus poderoso, confia nesse Deus poderoso. Confia que Ele está ouvindo as tuas orações. Fala para Ele: Senhor, a minha esperança está em Ti, a minha esperança está em Ti, Senhor. Renova as minhas forças nessa noite, renova minhas forças nessa noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, me dá asas de águias para subir, para voar sobre essas lutas, sobre esses problemas, porque eu sei que elas vão passar, porque eu sei que esses problemas vão passar, porque o meu Deus é um Deus vencedor, o meu Deus é um Deus que tudo pode, o meu Deus é um Deus que opera milagres, o meu Deus é um Deus que tem saída, que nos dá saída. Oh Pai, eu creio em Ti. Olha para mim, Senhor, fala comigo nessa noite. Isso, vai falando com Deus. É o teu momento, meu irmão, é o teu momento de você preparar o teu coração, é o teu momento de você preparar o teu coração para receber a palavra. Deus vai falar contigo, Deus vai te renovar. Oh, mas abre o teu coração, prepara o teu coração, prepara o teu coração nesse momento para receber a palavra de Deus. Fala com Ele: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, a tua palavra me fortalece, a tua palavra me coloca de pé, a tua palavra me renova. Então fala comigo, Senhor. Usa o pastor Alexandre, usa o teu servo para falar comigo nessa noite, usa o teu servo para falar ao meu coração nessa noite. Eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai se chegando, vai falando com Deus, vai falando com Deus, vai falando com Deus. Isso, abre o teu coração. Enquanto você ora, essa tristeza vai embora, essa depressão vai embora, esse cansaço, esse desânimo vai saindo, em o nome do Senhor Jesus. Enquanto você se achega, enquanto você se aproxima de Deus, toda ação do inferno, todo espírito das trevas vai batendo em retirada, em o nome do Senhor Jesus. Todo encosto maldito vai saindo, em o nome do Senhor Jesus. Vai se aproximando, vai falando com Deus, vai rasgando o teu coração diante do altar do Senhor, vai falando com Ele. Fala para Ele: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo nessa noite, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu quero ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda Ele aí onde você está. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração, em o nome do Senhor Jesus. E você que chegou aqui triste, você que chegou aqui chateada, você chegou aqui com o coração cheio de tristeza, pode ter certeza que o Senhor vai enxugar as tuas lágrimas, vai falar contigo, te dar a força que você precisa para prosseguir, em o nome de Jesus. E eu convido você que precisa de uma direção de Deus, que tem passado dias ou momentos difíceis, a dar atenção à palavra de Deus. Muitas vezes, além dos problemas que a pessoa passa, existem outras coisas em volta dela, como no caso essa crise sanitária, a crise financeira, que faz agravar a situação do ser humano. Então, por isso que nós estamos na segunda parte da mensagem, que fala como superar os problemas em dias difíceis. Talvez parece que não há situação que possa ser mudada ou transformada. Tudo depende se você compreende ou não a palavra de Deus. Quando nós entendemos o recado de Deus e a palavra do Espírito Santo, nós vemos que mesmo diante do momento que estamos vivendo, existe um Deus que pode transformar a nossa situação em nome do Senhor Jesus. E eu convido você agora a compartilhar essa live com um parente, um amigo, alguém que está com depressão, alguém que está passando uma luta ou até teve uma perda, que está triste. Tem uma palavra de conforto para essa pessoa que vai ajudar a superar. Quando os momentos difíceis se levantam contra nós, irmãos, através da palavra de Deus nós conseguimos superar a dor e o sofrimento e lutar para que Deus possa transformar as situações adversas em nossas vidas em nome de Jesus. Por isso que eu estou insistindo, compartilhe agora essa live com um parente, um amigo, alguém que está triste, chateado, internado, alguém que está passando uma luta. E também você já pode mandar o seu pedido de oração, vai ser anotado aqui o pedido de oração. Daqui a pouquinho eu e a pastora Miriam, nós iremos fazer um clamor, iremos orar por você e declarar a bênção do Senhor.
Eu gostaria, na verdade, que você desse a máxima atenção à palavra de Deus nessa noite. Vamos entrar na segunda parte da mensagem. Eu quero pegar vários pontos da mensagem da semana passada que ficou ali, por causa do tempo, né, de trazer mais ensinamento, conhecimento, para que possamos superar esses dias difíceis que todos nós estamos passando. Amém? Abre então a sua Bíblia, onde nós paramos na semana passada, lá em Atos, no capítulo 12. Vamos orar? Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nessa noite nós estamos reunidos na sua presença, Senhor. E o que nós precisamos nessa noite é da sua direção. Fala ao nosso coração, meu Pai. Senhor, conhece o coração de cada pessoa e o que essa pessoa nesse exato momento está sentindo. Sabe, meu Pai, muitas vezes temos uma sensação de uma incapacidade de resolver os problemas terríveis. Mas não é pela nossa força que vencemos, é pela nossa fé, crendo na Tua palavra. Então, Senhor, abra o nosso coração e nos faça compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Na semana passada eu dei o exemplo de Davi, quando ele superou, quando toda a família deles, dos homens que estavam com ele, foi lá, os inimigos levaram escravos, seus filhos, esposas, enquanto todos choraram até não ter mais fôlego ali, mais lágrimas, né? A Bíblia diz que uns queriam até apedrejar Davi, sendo que Davi também perdeu a sua família. Mas a palavra de Deus diz lá, só lembrando um pouquinho, não vou voltar lá para a gente poder avançar na mensagem. A Bíblia diz que na batalha ali, lá em Ziclag, ele naquele momento se esforçou no Senhor e buscou o Senhor Deus. E ali, quando ele buscou a Deus, foi até o sacerdote, orou ali, falou com Deus. Deus o respondeu e deu a Davi todas as instruções para restaurar a sua família. Nós temos que entender, quando estamos passando dias difíceis e momentos difíceis na vida, tem que haver da nossa parte uma superação. O que é a superação? Superação quer dizer ter o domínio. Se essa situação te trouxe dor, sofrimento, você não pode deixar mais que este problema e essa situação domine você, porque você vai cair numa depressão, numa tristeza. Você pode perder o prazer da vida, as coisas vão perder a alegria no teu coração, porque você não consegue superar às vezes um casamento que não deu certo, um problema com um filho que não se resolveu, uma situação com seu pai ou a sua mãe, ou num trabalho que um dia você trabalhou. Se você não conseguir superar esses problemas, você não vai conseguir ter a alegria ou ânimo, mas esses problemas vão te dominar. E você então vai ser uma pessoa angustiada, uma pessoa triste, uma pessoa às vezes ignorante, uma pessoa apática, uma pessoa que não tem prazer de estar com as pessoas, vai se isolar. E eu tenho visto e acompanhado como essa pandemia tem feito com que pessoas tenham tirado as suas próprias vidas, perdido o prazer e a alegria de lutar. Minha irmã, meu irmão, é momento de superar. Quando Davi, naquele momento que ele perdeu tudo, e ele chorou, a Bíblia diz que eles choraram, até não haver mais lágrima, de tanto que chorou, ele sentiu dor, ele sofreu pela sua família, mas teve um momento que ele teve que superar aquela situação, ele teve que dominar aquela situação, e a Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor. Não foi uma força natural. Vamos lá, vamos juntar cinza, vamos construir o barraquinho aqui de novo. Deus vai preparar outra coisa melhor. Não, a Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor. E ele buscou em Deus ali, minha irmã, meu irmão, a direção para restaurar a sua casa, para trazer a mudança daquela situação. Então foi quando ele consultou o Senhor e Deus falou com ele. E assim ele foi, restaurou aquilo que ele tinha perdido. Outro exemplo de superação, naquele momento em que a igreja estava crescendo, né? Herodes Antipas, né? Que na verdade ele era neto aqui do Herodes o Grande, ele levantou uma grande perseguição ao povo de Deus. Por que levantou essa perseguição ao povo de Deus? Para agradar os judeus, para que na política que ele fazia com os judeus não houvesse revoltas ali, né? E então ele mandou prender vários homens de Deus. E um desses homens de Deus era Tiago, irmão de João. E ele consentiu que Tiago fosse morto, decapitado, morreu. E quando a igreja viu um homem que era discípulo de Jesus, que andava com Jesus, morreu naquele momento, para a igreja de Cristo, naquele momento, a igreja primitiva,
Foi um choque que a igreja tomou. Todos se assustaram, todos se pasmaram diante daquilo que aconteceu. Foi uma coisa que abalou a igreja, mas a igreja teve que superar aquela dor de ter perdido um dos seus membros, um daqueles que andavam com Jesus, que foi Tiago, irmão de João, né? Teve que superar aquele momento difícil em que a igreja foi perseguida por causa de política, né? Parece até aqui no Brasil parece um pouquinho isso, mas nós temos que entender, minha irmã, meu irmão, que a Bíblia fala que a igreja teve que superar, porque se você não supera essa situação, se você não busca de Deus ter o domínio, ainda que com a dor e com a perca, que é difícil para muitas pessoas, se você não ter domínio, essa situação vai dominar você. E se você não se levantar para lutar, muitas pessoas poderão sofrer coisas piores, porque dependerão da sua fé, ou depende da sua fé, para que essa situação seja revertida no poder que há em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui o texto, vamos avançar, porque tem muita coisa para a gente aprender, e eu quero avançar hoje bastante aqui na palavra. Olha só o que a igreja teve que superar nesse momento em que a igreja sofreu um grande ataque do inimigo. Olha só o que diz aqui Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes Agripa, tá? Falei Antipas, eu estou corrigindo, Herodes Agripa, tá? Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do asmo. Olha o que eles fizeram. Mataram Tiago, agradou. Os judeus aplaudiram, falaram, é isso aí, Herodes. Olha, você está de parabéns, hein? Olha, o povo está contigo. Ele querendo se dar bem, né? Crescer ali. Ele então mandou aumentar a perseguição e prenderam a Pedro. Quando Pedro foi preso, eu vou avançar que já expliquei isso na lição da semana passada. Quando Pedro foi preso, a igreja ela entendeu o papel dela como intercessora. A igreja, pela sua força natural, não conseguiria tirar o Pedro da prisão. Ao contrário, se eles chegassem lá, eles seriam presos. Não tinha nenhum advogado para interceder por Pedro, que era capaz de ser preso também. Então o que a igreja fez? Usou uma arma que nós temos que aprender a usar em tempos de crise. A igreja entendeu que ela sozinha não poderia vencer, mas se ela como igreja se unisse em oração, por que a oração? A oração é um elo de ligação entre o homem e Deus. E o diabo não quer que você entenda a importância de orar em tempo de luta, em tempo de crise. Muitas vezes quando se levanta contra nós uma luta, uma crise, uma situação, o diabo vem com um ataque maligno para o contrário, fazer você se desanimar, se entristecer, se lamentar pelo problema que você está passando e não buscar a Deus e não orar. Porque se você buscar a Deus e fazer essa ligação entre você e Deus na oração, que a oração é uma ligação entre o homem e Deus, então você consegue, pela oração, pela comunhão com Deus, superar essa dor, superar esse baque e transformar também a situação. Foi o momento em que a igreja despertou. Pedro havia sido preso e, humanamente falando, a igreja não poderia fazer nada. Talvez você já fez de tudo pelo seu marido, pela sua esposa, você já fez de tudo pelo seu filho, mas agora talvez você não consegue fazer mais nada. Tudo que você podia fazer para mudar essa situação do modo natural, você fez. Quem sabe até coisas erradas que Deus não se agrada, no passado você fez para tentar resolver esse problema e ao contrário piorou. Sabe por quê? Porque você tentou resolver e superar esse problema com a sua força e não com a força de Deus. Há situações que não vai ser com a força do nosso braço que nós iremos vencer. Vai ser através da oração. Ah, pastor, mas só a oração? Não é só a oração, é a oração feita na hora certa, muda e transforma qualquer situação difícil ou problema que você esteja passando. A igreja, quando soube que Pedro estava preso e queria morrer, eles estavam esperando passar a Páscoa ali, a festa dos asmos, né? A Páscoa, para poder matar Pedro no outro dia. E a coisa aqui ficou séria, mas a igreja então tomou uma posição. A igreja teve que superar a dor. Eles poderiam cada um ficar no seu canto chorando. O Tiago morreu, é lógico que eles sofreram, lógico que eles choraram, mas eles tiveram que tirar forças do Espírito Santo de Deus ali. Teve que confortá-los, eles tinham que se levantar, porque se eles continuassem lamentando e chorando, mais pessoas morreriam. Irmã e meu irmão, se nós ficarmos lamentando,
tudo que estamos passando, a tendência é mais sofrimento chegar e a situação piorar. A igreja teve que se superar. A igreja ela teve que ter o domínio daquela situação. A igreja naquele momento ela teve que se levantar e clamar a Deus para que não acontecesse a mesma coisa com Pedro. E a igreja então entendeu aqui a importância de se superar. Você tem que se superar, você tem que superar esse momento. Talvez você está aterrorizado por tudo que está acontecendo. Mas igreja, vamos superar buscando a face do Senhor. Preste atenção aqui, vamos avançar. Olha só o que diz aqui. Versículo 3. E vendo que isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. E entregou a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Vamos entender aqui, olha só, pastora Miriam, pegaram o apóstolo Pedro, jogaram ele na prisão, acorrentaram ele nos pés e nas mãos, de pé, pelo que dá para entender. E a Bíblia fala que 4 quaternos de soldado guardavam Pedro. Um quaterno de soldado eram 4 soldados. 4 quaternos, então, eram 16 soldados armados para guardar um homem. Era humanamente praticamente impossível que alguém conseguisse tirar daquela prisão, fora o portão, né, ferrolho de bronze, os ferrolhos ali, as portas, fora o muro e o portão que tinham que passar. Era humanamente impossível Pedro sair daquele lugar. A igreja podia falar: Senhor, não temos o que fazer. A igreja tinha muito o que fazer. Era entrar na presença de Deus, superar a dor e através da oração livrar quem estava à beira da morte. Minha irmã, meu irmão, tem pessoas na sua casa que estão à beira da morte espiritual, que a droga está matando, que o vício do cigarro está matando, que a violência na família está matando, que a mentira está matando, que o engano está matando, que o diabo tem agido em situações para trazer destruição. Se você não superar esse momento, até a própria dor, porque o Espírito Santo vai trazer alento à sua dor e vai dar a força que você precisa para se levantar. A igreja tinha que orar. Para muitas pessoas agora, humanamente é impossível arrumar um emprego, pagar as dívidas. É humanamente impossível conseguir melhorar essa situação. Olhando para o lado humano, realmente está difícil. E cada dia que passa, e temos que orar pelo Brasil, uma crise política terrível nessa nação. A cada momento que passa parece que piora, mas o que a igreja tem que fazer? Entrar na presença de Deus e orar. A Bíblia diz que mesmo Pedro lá preso, ia ser morto no outro dia, a igreja ela não parou, ela se superou naquele momento e fez isso aqui, ó, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você é a igreja de Cristo. Você não pode parar de orar pelo seu marido, pelo seu filho. De repente você diz: pastor, tudo que eu pude fazer eu fiz. Você já fez? Não deu certo, não é verdade? Deixa Deus fazer. Mas como Deus vai fazer? Quando você entender que você não precisa da força do braço, mas você precisa do joelho dobrado no chão, buscando a presença do Senhor, crendo no poder de Deus, clamando a Ele, crendo que Deus lhe responderá e salvará a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. É hora, igreja, de nos superar. É hora de orar. Tem pessoas que estão dependendo da sua oração para sair de um hospital, da sua oração para sair de um mal, de uma maldição que está preso. Ali eram soldados que prendiam Pedro. Existem exércitos do inferno que prendem as pessoas num pensamento de derrota, num pensamento de depressão, de opressão, que faz o ser humano se sentir um nada, e a pessoa pensa em tirar a própria vida. Pessoas presas a uma depressão, e ela aceita aquela depressão como uma doença que não tem jeito, e o diabo convence que ela não tem jeito, e aí aquela pessoa muitas vezes, minha irmã, meu irmão, dá cabo da própria vida. Essa pessoa talvez que está deprimida ou com depressão, ou angustiada, está dependendo da tua oração. De repente você fala: pastor, eu sou essa pessoa, está com depressão, está angustiada. Então você tem que orar também. Você tem que buscar a força de Deus.
Entender que existe uma força além da nossa, além de governos, além de autoridades humanas. Existe uma força que vem do alto, que rege o mundo, que é a força e o poder que vem de Deus, que pode mudar essa situação. Mas essa situação só pode ser mudada quando a igreja entende que ela tem um papel fundamental de estar na presença de Deus em oração, de no momento de perseguição, de no momento de crise, temos que superar a nossa dor e clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há salvação para esse problema. Só não há salvação se nos calarmos, se ficarmos recuados na fé, se ficarmos aterrorizados com o problema. Mas temos que superar os nossos medos, as nossas dores, porque essa superação não vem da carne, mas vem de Deus. Quando você busca a presença do Senhor, o Espírito Santo, ele te dá aquela paz, e essa paz te dá a força que você precisa para superar e para lutar em oração e mudar pelo poder de Deus essa situação em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com a igreja. Era a igreja orando, era a igreja buscando. Tem pessoas que podem falar: mas só oração, o meu problema é tão difícil, você acha que a oração vai resolver? Pensando desse jeito, não vai, porque só resolve quando há fé, pastor. Só resolve quando você crê. A igreja podia falar: meu Deus, obrigado, Pedro foi um homem tão bom, mas amanhã ele vai morrer, misericórdia do Pedro. Não, a igreja orava, a igreja não parou de orar, e foi por isso que Deus mandou o anjo. Olha só o que diz aqui, vamos avançar por causa do tempo. Olha só, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, contínua, não parava, era uma corrente de oração. A igreja orava, a igreja buscava, era contínuo. Nessa crise, não adianta você ficar assistindo novela, TV e orar de vez em quando. Você está numa guerra, você não pode parar de orar. Você tem que vencer esse sentimento que faz você se sentir um derrotado e uma derrotada. Você tem que orar até sentir fé, até crescer na presença de Deus e mudar essa situação. Olha só o que diz aqui, 6. E quando Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, Pedro ia morrer da noite para o dia. Estava Pedro dormindo. Você vê que o Pedro estava até dormindo. Quem sabe o Pedro se entregou. Mas sabe o que a igreja fez? A igreja orava. Quem sabe aí na sua casa alguém jogou a toalha. Você não pode jogar a toalha, você tem que orar. O Pedro estava lá até dormindo. Como pode alguém que ia morrer no outro dia estar dormindo, né? Estava lá dormindo, né? E diz aqui: estava em paz. E quando Herodes estava para comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Irmã, meu irmão, quando você ora a Deus, se consagre e luta, aonde há trevas, a luz de Deus chega em nome de Jesus. Aonde houver trevas, se há trevas no seu casamento, na sua saúde, na vida dos seus filhos, se há trevas na sua vida financeira, se há trevas na sua vida espiritual, que tem pessoas que a mente dela só pensa em desgraça e tristeza, se você começa a orar, o anjo do Senhor, a luz de Deus vai lá e tira as trevas daquela pessoa, e Deus muda aquela situação. Isso só aconteceu porque a igreja orava. Tiago morreu, a igreja despertou, superou e começou a clamar, e Deus mudou a situação. Hoje não é diferente. Estamos sofrendo. Todo dia vemos luto nas redes sociais, pedidos de oração, de doenças, de Covid, de enfermidade, de tanto mal. Dias difíceis, irmãos. Desemprego, miséria, pessoas passando fome. Porque é fácil alguém que recebe o salário e está bem ficar em casa. E o pai de família que depende de um copo de água, de vender uma garrafa d'água para levar o pão para casa. É difícil os governos tomar a decisão, se fica em casa, se não fica em casa. Isso não vem ao caso da palavra, isso não cabe a mim. O que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas passando necessidade. As pessoas não sabem se elas vão passar necessidade, ou se vai pegar a doença, ou se vai viver ou não. É uma luta brava, é uma luta difícil, que temos que superar e buscar de Deus a direção para orar por todos.
Os que estão doentes, os que não estão doentes, que estão entubados, que não estão entubados, temos que clamar a Deus. Tem que haver uma unidade, uma união da igreja. Quando eu falo igreja, não é a placa da igreja tal ou da igreja tal, porque no céu não vai ter, na igreja, no céu, pastor Amir, eu já li a Bíblia muitas vezes, por mais de 20 anos que eu prego o evangelho. Eu nunca vi lá no céu várias portas, há só uma porta. É só uma porta. Não vai ter uma porta para a igreja tal, para a igreja tal, para a igreja tal. Não, essa igreja tem bastante gente, então a porta é mais larga. Essa é menor, a porta é mais larga ou é menor. Não tem nada disso. Eu falo, a igreja somos nós, independente de que ministério que você é. Nós como igreja que será levada para a eternidade, nós temos que nos unir em oração, nos unir na presença de Deus e clamar. Deus muda a história da nossa nação. O quadro é feio, o quadro é terrível, as pessoas estão sofrendo. Temos que clamar, irmãos, para que essas cadeias do inferno que está amarrando essa nação, que está amarrando o povo, seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Porque se Deus enviar uma unção de libertação, não há domínio das trevas que possa impedir a mudança da história dessa nação em nome de Jesus e da sua vida para a glória de Deus. Vamos orar. A luz entrou lá, o anjo do Senhor entrou, a luz veio aonde havia trevas naquela prisão. Olha só o que diz aqui, vamos avançar. 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, despertou. O Pedro estava com um sono tão profundo que ele estava até meio atordoado, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha só, o anjo chegou, resplandeceu a luz, a presença de Deus. E aquelas correntes que prendiam a Pedro, abriu sozinho. Aí ele sai, o grande portão que dava acesso para o lado de fora, abre sozinho. E o Pedro era um homem de sorte, não. O Pedro tinha uma igreja que orava. Você não é uma mulher de sorte. Às vezes a pessoa vê sua vida mudar, fala, essa pessoa tem sorte. Não, você tem uma vida de oração. Não existe sorte, existe uma vida de oração. Existe uma fé em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Não fique esperando a sorte acontecer, não. Vamos orar, peça para Deus a direção. Vamos superar, Deus vai mudar. Você vai voltar essa live e vai lembrar o que eu estou falando. Deus vai mudar essa situação. Se prepara, vamos clamar, vamos orar, vamos superar, que Deus dará a nós a resposta e a vitória em nome de Jesus. Olha só, 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disseram-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguiu. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. O Pedro estava meio atordoado por tudo que estava acontecendo. Não sabia se ele estava tendo uma visão ou era um sonho. 10. E quando passaram a primeira e o segundo guarda, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Olha só. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Versículo 12. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam, que aqui, irmãos e irmãs, reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta. É coisa de criança, né? Olha, o Pedro bate na porta, que é o Pedro, aleluia. O Pedro veio de abrir a porta, saiu correndo. Glória a Deus, pessoal, o Pedro chegou, está aí. E o Pedro lá esperando abrir a porta, né? E diz aqui, 14. Conhecendo a voz de Pedro de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha só o espanto. Impressionante, né? O que me chama muita atenção nessa passagem, pastor Amir, é que quando Pedro chega, eu não encontro o pessoal lá no Facebook, no WhatsApp, assistindo novela. Não sei se na época já tinha jornal nacional lá. Olha lá, Herodes tetrarca manda prender. Ou não é? Ou não é?
o senador do Supremo e tal, senador do Supremo, misturei tudo aqui, né? Não, do Supremo aqui, federal aqui da Galileia, da Macedônia, né? O ministro da Macedônia, não. Diz a Bíblia que quando ele batia na porta, o que a igreja fazia? A igreja orava. Você percebe como é poderosa a oração quando nós superamos as nossas dores? A igreja orava. E foi a oração que livrou o Pedro da morte. Não é só a oração. É a oração da fé. No momento em que você supera notícias ruins, situações difíceis. E você acredita que mesmo diante da perseguição, o que mais me chama aqui nessa passagem, pastora Miriam, é mensagem para outro dia, não vai dar tempo, nós temos que orar, é que a igreja, mesmo com a morte de Tiago, e mesmo com a perseguição, e mesmo Pedro sendo preso, a igreja não esfriou da fé, mas ao contrário, buscou a presença de Deus. Mesmo a igreja com tudo que está acontecendo, as igrejas não podendo fazer reunião. Mesmo com tantas pessoas que estão partindo para a eternidade, ou situações que estamos vivendo, não perca a sua fé em Deus. Não perca. Tem pessoas desanimando, se afastando. Tem pessoas que estão perdendo a fé por ver tantas coisas. Mas o nosso Senhor não deixou de ser Deus. Foi uma igreja que acreditou que Deus estava no controle, que ia mudar aquela situação. Mesmo com a dor da perca, eles superaram aquela dor e entenderam: isso só vai mudar quando nós buscarmos a Deus. E eles clamaram, e eles oraram a Deus. E o que chama a atenção, pastora Miriam, que dias depois, o Herodes Agripa, ele fez um grande discurso. E o povo então ali o adorou, né? Dizendo que ele era o próprio Deus ali que falava. E na hora Herodes, em vez de ele glorificar a Deus, sabe o que ele fez? Ele se achou um Deus. A Bíblia diz que na hora, quando ele recebeu a glória dos homens, ele morreu na hora ali, caiu. E todo o povo viu, caído de bruços. Não estou dizendo que Deus é vingador, nada disso. Mas a Bíblia diz que quem lança a mão da espada morrerá. A perseguição cessou. Não estamos pedindo a morte de ninguém. Estou explicando, as pessoas podem até entender errado, né? Estamos pedindo sim hoje é que o Senhor visite você e faça a justiça. Que esse demônio que tem te oprimido, que tem te destruído, que tem levado você à tristeza e à miséria, que esse mal que se levantou caia por terra pelo poder da oração em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu te convido a orar comigo. Se você puder fechar os teus olhos, feche agora. Mas não dorme não, tá? É para fechar, para orar, para dormir. Acorda aí. Vamos lutar agora em oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em dias, meses, às vezes anos que passamos, e parece que aquela luta nunca vai acabar. Tem pessoas que estão nos assistindo que parece que a tristeza nunca vai sair desse coração, meu Pai. Tem pessoas que sofrem hoje com decepções do passado, de um relacionamento, até de um relacionamento entre pais e filhos, meu Pai, que não se conseguiram superar. Casamentos que talvez não deu certo, essa pessoa não conseguiu reagir. Essa pessoa que não consegue reagir diante de filhos e filhas rebeldes ou viciados em drogas, e que tem carregado no coração uma profunda tristeza de não ver o seu filho e a sua filha ser transformada. Situações, meu Deus, que nos causam dor, que muitas vezes a gente não consegue reagir, erguer a cabeça e continuar lutando, porque nos sentimos tão feridos e tão machucados pelo problema, que parece que as nossas forças se perdem ao longo do caminho, meu Pai.
Mas, meu Deus, não é pela nossa força, mostrou aqui na palavra, que iremos vencer e superar dores do passado. Tem pessoas aqui que têm dores do passado, até que não comentou com ninguém. Mas essas dores são superadas, meu Deus, quando nós entramos na Tua presença em oração. Superar é ter o controle de qual situação? Está na hora de você voltar ao controle da tua vida, minha irmã, meu irmão. Até quando você vai deixar essa tristeza, esse medo? Até quando você vai deixar essa raiva que está dentro de você, de alguém, te dominar? É hora de você voltar a ter o controle da situação. Não só pedir hoje algo a Deus, mas clamar a Deus para vencer esse sentimento que está dentro de você. Fala para Deus: Deus, hoje eu vou vencer. Fala: Deus, hoje eu vou vencer esse sentimento. Porque assim como a igreja naquela época teve uma perda grande do apóstolo Tiago, e com a prisão de Pedro a igreja sofreu muito, mas a igreja se superou e a igreja orou, a igreja clamou, a oração, a igreja era contínua. Todo tempo havia alguém orando, todo tempo havia alguém orando. É hora de você se voltar para Deus. Para de orar pouquinho, você tem que aumentar o seu período de oração. Você tem que buscar a presença do Senhor. Você tem que vencer a sua carne. Você tem que buscar a força que vem de Deus. Clame nesta noite agora. Fala para Deus: Deus, eu preciso superar toda essa situação. Fala para Deus que você tem que superar. Se você pode falar agora, fala para Deus agora. Abre o teu coração para Deus. Fala: Deus, desse jeito eu não vou ficar mais. Fala: eu sou a igreja do Senhor, e como igreja eu não posso me calar. Mesmo com meu coração dorido, mesmo eu sentindo dor, mesmo eu sofrendo, mesmo eu fazendo esse tratamento, mesmo eu tomando esse remédio, eu não vou aceitar essa condição. Eu vou orar, eu vou clamar pelo meu milagre, eu vou clamar pela transformação da minha vida. É hora de orar, igreja. Estamos sofrendo sim grandes ataques, muitas lutas se levantaram, mas é hora de superar, minha irmã. Nesses tempos difíceis, aquele que ora, aquele que busca a vida com Deus, aquele que tem comunhão com Deus, é o que supera e que vence em nome de Jesus. Na oração daquela igreja, Deus enviou o anjo. Meu irmão, se prepara, nós iremos clamar e Deus vai enviar o anjo do Senhor chegará com a luz de Deus vai brilhar nessa casa, a luz de Deus vai brilhar na vida da tua filha, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na sua vida financeira. A luz de Deus vai brilhar na saúde daquela pessoa. Ah, meu Deus e meu Pai, nós clamamos agora, Senhor. Meu Deus, assim como a igreja orava e o Senhor enviou o anjo naquela prisão, meu Pai, eu oro agora, a igreja ora agora. Se tem alguém presa numa maca, lá no hospital, Pai, meu Deus, entubado e entubado, se tem alguém presa a esse Covid, presa a uma sequela dessa doença, Pai, estou clamando agora, Pai, envia a luz da Tua presença e liberta essa pessoa da enfermidade. Espírito de vida, Espírito Santo de vida, envia a sua unção de cura, meu Pai. Eu estou clamando, Senhor, e essa pessoa que estava agoniada na casa dela, tira essa agonia do coração, tira essa tristeza do coração, Pai. Eu oro, eu peço, eu clamo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ouve a oração, Pai, deste homem, desta mulher, essa pessoa que está clamando. A Tua igreja clama, Pai, o Teu povo clama, o Teu povo clama por resposta, o Teu povo clama por um milagre, por uma porta, Senhor. Verdade, oh Deus, o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações, o Senhor é o Deus que atende ao nosso clamor, como diz a Tua palavra. Verdade, Jesus. As aflições do justo são muitas, muitas são as aflições do justo, mas Senhor, o Senhor as livra de todas. O Senhor nos livra, Pai. É o Senhor, é nas Tuas mãos que está a nossa salvação. Então vem ouvir, Pai, nós unimos a nossa fé com a fé dessa pessoa que ora conosco, essa pessoa que entrou nessa live com o coração abatido, com o coração triste, com o coração amargurado. Sim, meu Deus. Talvez essa Sim, pessoa meu Pai, pensou até tirar a sua própria vida, verdade, porque acha que não tem mais saída. Tem saída sim, minha irmã, tem resposta
resposta sim. Se aproxima de Deus, se achega a Ele através da oração, que o milagre vai acontecer na tua casa, porque nada é impossível para esse Deus que nós servimos. Nada é impossível para esse Deus que é poderoso. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Então começa a clamar, começa a clamar. Sim, levante a tua voz aí onde você está. E isso eu uno a minha fé contigo. Nós unimos a nossa fé, eu e o pastor Alexandre. Nós unimos a nossa fé contigo, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinha nessa batalha, não. Você não está sozinho nessa batalha, não. Nós vamos unir a nossa fé, e como igreja nós vamos clamar pelo milagre. Como igreja nós vamos clamar pela resposta. E eu creio que Deus ouvirá. Deus ouvirá. Deus ouvirá o nosso clamor. Ele está ouvindo, minha irmã. Mas faça alguma coisa, e isso começa a orar. Levante a sua voz, manifesta a tua fé aí. Manifesta a tua fé aí do outro lado, que nós vamos clamar aqui desse lado, em o nome do Senhor Jesus. E Deus está enviando socorro. Seja qual for o milagre que você precisa, é o milagre na tua saúde. Deus é o Deus que te cura, minha irmã. Não há enfermidade maior do que o poder de Deus. Não há enfermidade maior do que o poder, maior do que o poder daquele que te criou, daquele que criou célula por célula do teu corpo e a criou perfeita. Não há poder maior do que esse Deus. Não há demônio que mantém uma pessoa presa no vício das drogas, no vício das bebidas, maior do que o poder do nosso Deus, maior do que a autoridade do nosso Deus. Não há. Então começa a clamar. Você tem uma arma poderosa na tua mão. Você tem a arma poderosa na tua mão. E é através dessa arma que você vai vencer essa luta. É através dessa arma, é através da oração, minha irmã. Então começa a orar. Abre os seus lábios e vai clamando, vai clamando, vai clamando. E receba, creia que a partir de hoje você já vai ver a diferença. A partir de hoje você vai ver a pequena nuvem, e a chuva de bênção vai chegar sobre a tua vida. Se você crê, Jesus falou: os meus sinais seguiriam aqueles que crêem. Se você crê, minha irmã, se você crê no poder de Deus, Ele vai manifestar o seu poder. Então vai clamando. Abre os teus lábios, abre os teus lábios, que Ele vai honrar o teu esforço. Abre os teus lábios, que Ele vai honrar a tua oração. Ele vai honrar o teu jejum, a tua consagração na madrugada. E isso, levante a sua voz. Não há nada impossível para o nosso Deus. O Deus o qual nós servimos é o Deus do impossível. É o Deus poderoso e que quer operar um milagre na tua vida, minha irmã. Você tem jeito sim. Essa situação tem jeito sim. Essa situação tem jeito sim. Vai declarando: tem jeito, porque Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus do impossível. E isso vai se aproximando dele. Vai se aproximando dele. Vai falando com ele, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, meu Pai. A oração é uma ligação de fé, meu Pai. Então venha nessa noite, Senhor, estender as suas mãos para quebrar, meu Deus, toda a obra do diabo. Eu repreendo esse espírito de enfermidade agora. Essa labirintite está amaldiçoada agora. Eu repreendo agora todo o pânico dessa pessoa, toda a síndrome do pânico, síndrome do medo, toda a crise de ansiedade agora. Satanás, eu estou te repreendendo. Vamos agora, espírito da depressão, estou te repreendendo agora. É na autoridade santa que nós oramos. Eu me levanto contra você agora. Demônio do desemprego, demônio da miséria, demônio da tristeza, essa pessoa que carrega uma mágoa no coração e você amarra essa pessoa, demônio, por essa mágoa, eu te repreendo agora. Vamos, espírito do medo, do pânico que tem aterrorizado essa pessoa, meu Deus, faça com o seu poder agora. Eu digo que todo mal, eu digo que toda obra do diabo, eu digo que toda angústia, diabo, sai agora, sai da vida dessa pessoa. Toda opressão maligna, pensamento de morte, pensamento de morte, eu te repreendo agora. Eu te ordeno agora, na autoridade santa do nome de Jesus agora. Pega tudo que é seu e em nome de Jesus, todo mal, toda opressão, essa pessoa que sente um peso nas costas, essa pessoa que sente uma pressão na nuca, uma pressão muito forte na cabeça, eu te amarro agora. Vamos, em nome de Jesus. Essa pessoa sente essa força nas costas dela. Sai daí agora, encosto maldito, demônio que foi pago para prender, para amarrar a vida dessa pessoa. Eu quebro essa maldição agora. Eu digo em nome de Jesus, todo mal agora, da vida, da mente, do coração, da alma dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, sai, 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 sai e sai.
Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua bênção, a tua presença esteja sobre o teu povo. Glória a Deus. Respire fundo agora e solte o ar, minha irmã, meu irmão. Receba agora o alívio para a sua alma. A presença do Senhor está sobre você. O Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê a paz e a direção. Vai passar. Vamos superar em oração. Vamos superar em oração. Vai passar, minha irmã. Essa tempestade vai passar, meu irmão. Nós vamos superar em oração. Vamos vencer. Você vai testemunhar. Vamos unir a nossa fé e vamos vencer pela oração. Pai, abençoe essa pessoa. Que ela seja alcançada pelo seu poder agora. Em nome de Jesus. Quem crer, diga amém. Amém, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.